Brasília. Após notícia crime, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes se cumprimentam em uma cerimônia de posse no TST. Paola Cuenca, foi um cumprimento protocolar? Eles se falaram e também não discursaram? Sim, foi um cumprimento completamente protocolar, inclusive inesperado, né? No momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, havia sido convidado a se dirigir para a parte do palco do Tribunal Superior do Trabalho, porque ele estava participando de uma cerimônia que estava dando posse a novos ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Depois de ter cumprimentado outros membros ali do Poder Judiciário, então o presidente da República, Jair Bolsonaro, se direcionou ao ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e fez um sinal para que ele se levantasse para que os dois pudessem se cumprimentar. Enquanto Bolsonaro chegou a abraçar as outras pessoas que cumprimentou antes, já com Alexandre de Moraes, um aperto de mão e apenas um toque ali entre ombros e braços. Inclusive, a gente tem um trechinho separado desse cumprimento que contou com palmas dos presentes logo na sequência. Vamos conferir. Um detalhe curioso a respeito desse cumprimento é que no momento tocava uma música clássica, como a gente pode escutar, de Bach, que se chama Os Cordeiros Podem Pastar em Segurança. Então é um detalhe ali curioso, uma coincidência que aconteceu. Mas cabe a gente lembrar que esse cumprimento é completamente protocolar, porque ele acontece em meio a diversas tensões entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro do STF e do TSE, Alexandre de Moraes. Tanto é que nessa semana o presidente Jair Bolsonaro enviou uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal sobre um suposto abuso de autoridade por parte do ministro Alexandre de Moraes, inclusive uma notícia-crime que foi recusada pelo ministro Dias Toffoli, sorteado relator desse processo. Mesmo assim, Bolsonaro enviou agora esse mesmo documento para análise da PGR, a Procuradoria-Geral da República, que ainda não tem uma data, um prazo para de fato dar uma resposta a respeito dessa notícia-crime que foi enviada. Lembrando ainda que hoje vai ao ar uma entrevista que Bolsonaro concedeu na quarta-feira para uma TV de Petrópolis, e alguns trechos que já foram divulgados colocam inclusive Jair Bolsonaro dizendo que o ministro Alexandre de Moraes e os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso acabam sendo ministros que prejudicam todo o andamento dos trabalhos no Brasil. Até já, Paula Cuenca de Brasília. Bom, para você que só está nos ouvindo, depois veja no Panflix, o presidente da República cumprimenta 4 autoridades e a quarta é Alexandre de Moraes. Amanda Klein, como é que foi esse cumprimento protocolar? A política ainda nos reserva alguns momentos saborosos, né, Tiago? É impossível não esboçar um sorriso. Tem uma foto maravilhosa hoje na capa, na primeira página da Folha de São Paulo, que retrata, ele registra exatamente esse momento, né? E parece que aquela jogada, acho que é, sei lá, de judô, sabe? Deve saber melhor do que eu, mas que um pega no kimono do outro, né? O jogo de mãos ali, o fotógrafo foi muito perspicaz em capturar exatamente esse momento do cumprimento entre Alexandre de Moraes e Bolsonaro, mas como você disse, Tiago, foi um cumprimento ali institucional, protocolar. O presidente estava ali carinhoso, efusivo, abraçando todo mundo, né? As imagens estão repetindo para quem nos acompanha por imagens pela Jovem Pan News, YouTube, Panflix. E aí o ministro Alexandre de Moraes é um cumprimento bem mais protocolar. E essa cerimônia segue, e há um outro momento em que o Alexandre de Moraes é citado e aplaudido efusivamente pelos outros presentes. Nesse momento, o presidente Bolsonaro está ali sentado numa das cadeiras reservadas à autoridade, no topo aí desse palco, no centro do palco, e aí ele não manifesta, não esboça nenhum tipo de aplauso. Todo mundo está aplaudindo e ele fica parado. É um outro momento em que aí você vê o real sentimento de Bolsonaro em relação a Alexandre de Moraes. Essa briga, esse enfrentamento institucional continua. O presidente Bolsonaro vem aumentando bastante o tom. A novidade disso, né, que vem sendo traçado nas últimas semanas, é um quadro de reação. Isso se insere numa perspectiva
perspectiva, até estava conversando ontem com várias fontes em que eu pude apurar, em que senadores como Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, Simone Tebet, Tasso Gereissati, Marcelo Castro tiveram nas últimas semanas vários encontros a portas fechadas com ministros do STF, quase todos, a maioria, 6 ou 7 ministros do STF, e decidiram reagir a esses ataques institucionais e ataques à corte do presidente Bolsonaro. Então, ficou combinado o seguinte, a estratégia é que a reação será principalmente política. Então, os senadores entraram em campo principalmente através do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para reagir a cada um desses ataques ao Supremo, a cada um desses ataques às instituições, às urnas eletrônicas, ao sistema eleitoral. Então, o Rodrigo Pacheco tem vocalizado essas reações, subiu bastante o tom, fará a defesa institucional para, de alguma forma, também preservar o Supremo desse embate político. Se é embate político, tem que ficar na esfera política e será feito pelo Poder Legislativo, notadamente pelo Senado Federal. Bom, essa parceria de Senado Federal, ou de alguns integrantes de Senado Federal com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal é completamente inapropriada, né? Até porque são poderes distintos. Caberia ao Senado, se tivesse Rodrigo Pacheco, a grandeza de fazer valer a sua função institucional, ser justamente um freio a certos avanços de decisões emanadas do Poder Judiciário sobre competências e temas que são inerentes ao Poder Executivo. Acontece que parte desses senadores que se dispõem a fazer esse papel, o fazem porque tem rabo preso. E tem rabo preso em razão de coisas que fizeram ao longo da sua vida política. O fato é que o Senado Federal, o presidente do Congresso, na verdade, o presidente Rodrigo Pacheco, deveria ter uma posição equidistante nesse ponto e não simplesmente se juntar em jantares e debates e colocações absolutamente inapropriadas para esse ambiente. Se, ao contrário do que a narrativa que vem sendo colocada, que o Bolsonaro desfere ataques ao judiciário, tem sido as decisões, muitas das decisões, que são revestidas de um aparente tecnicismo jurídico, mas que são ataques ao executivo. Ataques à decisão das urnas em 2018, ataque às escolhas legítimas políticas tomadas pelo presidente Bolsonaro. Não quer dizer que as pessoas têm que concordar com as escolhas que foram feitas, mas as escolhas são legítimas. Quem é eleito, aliás, foi interessante ontem um evento em que estavam presentes o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, e o professor Ives Gandra Martins, seguramente um dos mais importantes constitucionalistas brasileiros, em que se discutia exatamente isso, ou seja, que a Constituição brasileira fez questão de colocar que os poderes são autônomos e independentes entre si. E nós não estamos vendo essa autonomia e essa harmonia prevalecer.